Lucas 22, a partir do verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpre no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido das Escrituras, que trata do momento em que Nosso Senhor instituiu a ceia. Sempre que nós estamos diante da mesa do Senhor, sempre que temos esse momento da ceia, eu creio que parece que algo mais da parte de Deus, Ele queira nos ensinar sobre essa verdade tão gloriosa, o significado deste ato que a Bíblia tem como uma ordenança da parte de Cristo, e Ele disse: em memória dele. Portanto, a ceia é um memorial de caráter simbólico. Tanto na história da igreja tem sido estimada demais, elevada a uma condição de que ela não representa, como muitas vezes isso pode ser feito como um mero ritual. Então, nem uma coisa e nem outra. Há quem diga que nós temos aqui o corpo literal do Senhor Jesus Cristo. Há religiões que pensam assim, por não compreenderem as Escrituras, quando Jesus diz: isto é o meu corpo. Ora, Jesus também disse: eu sou a videira, ele não é uma planta. Jesus também disse: eu sou a porta, e todos sabemos que ele não estava querendo dizer que ele era uma porta literal. Então, quando disse também, ao pegar o pão: isto é o meu corpo, Jesus Cristo estava ali, vivinho da Silva, estava ali sentado com os seus. Apenas quis dizer que aquele pedaço de pão, naquele momento, representava o seu corpo, que seria partido em favor dos seus. Da mesma forma, o sangue dele tem um significado. O cálice que bebemos, não é? Significa o sangue de Cristo que foi derramado por nós. E nós estamos aqui diante de duas celebrações: a celebração da Páscoa e a celebração da ceia, nesse texto. E aqui, meus irmãos, algo muito profundo, muito. Jesus celebra a última festa da Páscoa com os seus. E temos, a partir desse momento aqui, uma virada. A Páscoa, todos sabemos, era para trazer a lembrança, não é? Sempre o povo teria que realizá-la, essa festa, para lembrar que um dia o Senhor lhes deu livramento lá no Egito, onde passaram mais de 400 anos de escravidão. E o Senhor, com mão forte e poderosa, né, livrou o seu povo. E ordenou, depois que o povo saiu do Egito, que eles celebrassem a Páscoa, para agradecer ao Senhor o livramento. Todos sabemos que se deu após a 10ª praga. A 10ª praga, todos sabem, foi a morte dos primogênitos.
a casa onde não havia, não é, a marca do sangue. A morte entrou ali. Mas aonde havia a marca do sangue, que apontava para o Cordeiro de Deus, que é Cristo, o anjo da morte passou por cima. Isto é o significado da palavra Páscoa. E o Senhor sabe que nós somos tendentes a nos esquecer, principalmente coisas que nós jamais deveríamos nos esquecer. Tem coisa que a gente lembra, que a gente não devia lembrar. E tem coisa que a gente esquece, que não devia esquecer. Ele, sabendo dessa fraqueza que temos, instituiu a festa da Páscoa para que fosse realizada anualmente, para o povo lembrar que um dia o Senhor lhes deu esse grande livramento. E cordeiro tinha que ser morto para a comemoração da festa da Páscoa. Não poderia ser qualquer cordeiro, tinha que ser limpo. Isso é uma simbologia de Cristo que viria puro, sem pecado. Pedro diz na sua epístola que nós fomos comprados, não com ouro e nem prata, mas com o precioso sangue de Cristo. O animal não tinha pecado. Cristo veio assim também, sem pecado. Ele não nasceu do sêmen de José. Não, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, que lançou a semente no ventre de Maria, pois por natureza a mulher não tem semente. Veio não de José, veio do céu, pura semente, de onde nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, ali o Senhor celebra a última festa da Páscoa e introduz no lugar este memorial, a ceia do Senhor, que é para lembrarmos também, mas de algo muito maior, de que a libertação do cativeiro do Egito. É tremendo isso aqui. Era para lembrar da morte de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Todos aqueles rituais ali, todo o cerimonialismo, toda a figura do tabernáculo, tudo aquilo estava se encerrando neste momento. Porque neste momento o Senhor estava a poucas horas de ser preso e de ser crucificado. E é noite, na noite que foi traído, quinta-feira. Então ele reúne os seus e celebra essa festa aqui da Páscoa pela última vez. Quem não compreende, continua realizando, celebrando, e institui a ceia do Senhor. Já tinha tomado o cálice da Páscoa, agora é o cálice da ceia do Senhor. Porque todo aquele cerimonialismo foi imperfeito. Era por tempo, era por tempo limitado. Quando você lê Hebreus capítulo 9, Hebreus 8, Hebreus 9, principalmente esses dois capítulos, você vai ver que todo aquele cerimonial que havia na antiga aliança era provisório, era sombra, era figura. Então a Páscoa lembrava de algo assim, muito importante na história do povo de Deus, mas todo aquele ritual que tinha os rituais, os sacrifícios que tinham que ser oferecidos constantemente. E o sumo sacerdote, todo ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício e fazer a expiação pelos pecados, tanto da nação, como pelos pecados dele mesmo, pois também era nascido em pecado, era um pecador. Mas quando Cristo veio,
se tornou o mediador de uma nova aliança. A ceia nos lembra a vinda de Cristo. Com essa instituição, o Senhor estava dizendo: acabou-se o cerimonialismo, acabou-se Santo dos Santos, acabou-se santuário, acabou-se o átrio, acabou-se altar de sacrifício. Toda aquela divisória que havia ali no tabernáculo, no templo. Todos conhecem que o templo tinha 3 divisões: átrio, santuário e santo dos santos. Em cada um desses locais tinha objetos. Todos eles apontavam para a perfeita obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós poderíamos ler aqui muitos textos sobre isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 8, 9, só para ler, fazer alguns destaques nesse instante, antes de ser entregue os elementos da ceia. Hebreus 8. Veja o que nos diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessa. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte superior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os sacrifícios sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido
eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touros e cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança. Meus irmãos, eu encerro essa leitura de Hebreus 10 com os versos 29 e 27 e 28, quando ele diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, oferecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É uma leitura tremenda, a leitura de Hebreus, mostrando a superioridade tanto da pessoa como da obra de Cristo. Tanto os sacrifícios eram imperfeitos que tinham que ser feitos constantemente. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, a cada ano, tinha que entrar no Santo dos Santos, local onde manifestava-se a glória de Deus, contemplando o sangue que era aspergido sobre o propiciatório. Essa palavra significa lugar de misericórdia, onde os nossos pecados eram propiciados. O sangue era aspergido e havia aquela borrifação para apagar a culpa, o pecado. Isso tinha que ser feito sempre. Os rituais constantemente. Por quê? Porque eles não faziam de fato a purificação real dos pecados. Era cerimonialismo que apontava para a pessoa de Cristo. Quando Cristo veio e morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Não precisamos mais de uma vez por ano nos Santos dos Santos. Não precisamos mais dos sacerdotes ali fazendo a ministração no santuário. Não precisamos dos sacerdotes ali no átrio fazendo sacrifício, no altar de sacrifício. Não precisamos mais trazer animais. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é tremendo. Então nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Porque um dia Ele deu uma virada na história do seu povo, cessando a celebração da Páscoa e introduzindo este memorial para que jamais nos esqueçamos dessa obra tão gloriosa. Então ele disse: fazer isto em memória de mim. Então é para nós lembrarmos de quê? Lembrarmos do Evangelho. Nesta hora nós temos que contemplar o Evangelho diante da mesa do Senhor, que aponta o Salvador, mas também mostra que somos pecadores. Lembremos nesta hora, cada um, lembre-se, você é um pecador. Embora redimido, infelizmente ainda peca. Por isso diz a Bíblia: examine-se. Fazer autoexame, tanto para perceber a sua condição espiritual, como examinar se você de fato está em Cristo, se de fato você está na nova aliança, se de fato você foi contemplado pelo Senhor lá naquela cruz. Nesta hora, é hora de lembrar. E não é, como sempre digo, uma mera lembrança. A ceia não foi instituída para, de vez em quando, a gente ter uma lembrança que Cristo morreu por nós. Não, mas é uma lembrança viva.
A participação neste momento aqui é para que seja para nós um meio da graça de Deus operar em nossa vida, para nos trazer reflexão sobre a nossa condição e para nos trazer ao coração o sentimento de gratidão por aquilo que Cristo fez. Devemos estar com toda a nossa emoção envolvida nesta hora aqui. Queira Deus que nesta manhã, cada um aqui possa ter seu compromisso com Ele renovado pela participação na mesa do Senhor. Ao Cordeiro de Deus, como diz o texto que lemos no início deste culto, seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.